Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF e aqui a conversa nasce no livro, disco e filme que marcou o entrevistado e cresce nas mais variadas direções. Essa é a nossa entrevistada de hoje. Meu nome é Marta Nowil, eu sou atriz, escritora, roteirista, um pouco produtora, mãe do Maximilian e do Benjamin. E o disco que eu escolhi é a trilha sonora do Transporting, o filme. O livro é um livro chamado A Vida como Performance, do Kenneth Steiner. E o filme Uma Mulher Sob Influência, do Cassavetes. Nesse episódio, a gente vai falar muito sobre o poder da maternidade. Como é que eu ia imaginar que eu ia ser mãe de gêmeos durante uma pandemia mundial, que é uma coisa que a gente só via em filme? Então, assim... E eu sempre achei que eu fosse ser mãe mais nova, sabe? Eu tava com 40 anos. Então, assim, pra mim era tudo era um lucro. Eu falei, cara, eu tô aqui gestando 2 bebês, tô saudável no meio dessa pandemia. Tô com 40, poderia não ter conseguido, tô conseguindo. Relembrar a importância que uma crítica de arte pode ter. Quando eu comecei a fazer teatro, tinha alguns críticos importantes. Bom, tinha a Bárbara Heliodora, né? Jamais esquecerei quando a Bárbara Heliodora falou mal de mim numa peça. Quase morri, e não, assim, eu não conseguia sair na rua, porque eu achava que as pessoas estavam em volta do meu prédio me esperando para rir da minha cara, porque a Bárbara Heliodora tinha falado mal de mim, né? A importância que a gente se dá, né? E celebrar as trilhas sonoras que mudam os humores dos nossos dias. Às vezes tem músicas que tiram a gente do buraco, né? E realmente, né, cara? O que o seu dia pode mudar porque você entrou no carro e tocou uma música, né? Pra mim, essa coisa do rádio, eu amo rádio por causa disso. Chegamos hoje ao último episódio da temporada 2025 do nosso podcast. E eu só tenho a dizer que esses últimos meses foram muito especiais pra gente. Muito especiais. A gente começou a temporada falando sobre a expectativa pela chegada da nossa filha, e esse foi um tema recorrente de vários episódios. E agora, no exato momento em que a gente grava o episódio de hoje, ela tá aqui com a gente, dormindo lindamente no bercinho dela. Sim, ela é a coisa mais linda do mundo e a gente aproveitou a brecha entre um cochilo dela e outro para fazer essa apresentação e também para agradecer a todo mundo que seguiu com a gente nesse ano, mesmo com a mudança de formato para episódio só em áudio, uma adaptação que a gente já fez pensando nos preparativos para a vinda da Maria Helena. Nosso muito obrigado também a todos os convidados que conversaram com o podcast nessa temporada. O line-up foi incrível e, se você está chegando agora, vale dar uma olhada em quem passou por aqui nas semanas anteriores, porque vale a pena. Fica também o convite para todos os 1LDFers continuarem de olho no nosso Instagram, porque a gente vai seguir postando conteúdo lá. E também vai ser lá no nosso perfil que mais pra frente a gente vai anunciar a chegada da próxima temporada. Mas é claro que antes de pensar na próxima temporada, a gente tem esse episódio que simplesmente vem pra fechar com chave de ouro tudo que colocamos no ar ao longo do ano. E não tinha convidada melhor pra gente encerrar essa temporada tão especial. Além de atriz de teatro, cinema e TV, diretora e roteirista, a Marta Nowil é escritora. E adivinha qual é o tema do livro que ela publicou esse ano? Pois é, com o título de Coisas Importantes Também Serão Esquecidas, o livro da Marta é um diário onde ela narra sua gravidez de gêmeos durante a pandemia e o puerpério logo depois. Tudo com muita sinceridade, tanto sobre as dúvidas como sobre a explosão de amor que vem junto com a experiência. A gente falou com ela menos de um mês antes da nossa filha nascer, depois de ter lido e relido o livro e nos identificado com muitas das cenas descritas naquelas páginas. A troca foi maravilhosa e a gente ainda falou de 3 obras que marcaram a vida da Marta. O livro que ela escolheu é A Vida como Performance, uma coletânea de textos do crítico teatral Kenneth Tynan, em que o autor britânico traça perfis de artistas do calibre de Greta Garbo, Miles Davis, Orson Welles e muitos outros. O disco é a trilha sonora do filme Trainspotting, que ajudou a construir a atmosfera única desse marco dos anos 90 e conta com faixas de Iggy Pop, Blur, New Order, Lou Reed e outros gigantes do rock e da música eletrônica. E o filme Uma Mulher Sob Influência é o longa mais conhecido do mestre do cinema independente norte-americano John Cassavetes. O filme é famoso pela atuação espetacular da Gena Rowlands, uma das maiores atrizes de todos os tempos, que vive uma dona de casa no limite da depressão, tentando lidar com a rotina junto ao marido e aos filhos.
Bom, vamos lá, que como você, ouvinte, percebeu, a gente teve muito para conversar nesse episódio. Pode soltar a entrevista. Marta, que alegria a gente fechar essa temporada tão especial para a gente com você que tem sido uma acompanhante nossa aqui. As suas palavras foram nosso guia, assim, nesses últimos meses, desde que a gente, enfim, soube que você tinha lançado o livro, coincidiu de ser na mesma época que a Bárbara está grávida, então a gente correu para ler, para comprar, e de vez em quando a gente ainda pega alguns trechos que ficaram grifados lá para lembrar. Cada vez que a Bárbara passa por alguma coisa também, ela lembra de algum texto, algum trecho seu, né? Exatamente. E eu tenho, a gente colocou no Kindle, né, várias frases destacadas, né? E Marta, começando assim, primeiro eu agradecer, né, a sua presença aqui, muito especial. Mas eu queria começar falando isso, assim, que é um diário, né? Você escreveu um diário escrito na maternidade, né? Você no calor daquele puerpério e da pandemia. Então, 4 anos, né, se passaram desde o nascimento dos seus filhos gêmeos. Eu queria saber como que você olha para aquela época e como você olha para aquela Marta também. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria imensa para mim saber que vocês leram o meu livro com esse sentido um pouco de bússola e de grifar textos e lembrar e comentar, porque, nossa, eu estava tão sem bússola, né, na minha, na minha maternidade. Quer dizer, óbvio que eu encontrei as minhas bússolas também, né? Mas em pessoas, em livros, em frases, em momentos, mas é muito legal, assim, tipo, não dá para descrever a alegria que é saber dessas coisas, né? Essa intimidade que as pessoas pegam com o livro da gente, porque eu sou atriz, né? Principalmente atriz, então estou acostumada as pessoas me verem no teatro ali naquela situação ao vivo, no cinema elas vêm ali uma vez, ou em casa, às vezes ela até pausa, vai no banheiro, volta, mas tem um tempo que a experiência dura, né? E a experiência do livro, ela tem um tempo diferente, né? As pessoas estão com o livro na mão, estão em casa, elas param, voltam, releem, então, não que elas não possam fazer isso com filmes e peças, mas é diferente. Então, saber que eu estou aí inserida no cotidiano de vocês, nesse momento que a Bárbara está, e que você também, né, Diego, também está, é muito legal, eu fico muito feliz. Confesso que fico um pouco orgulhosa, assim, sabe? Um pouco, uau, que legal. E também, assim, fico muito feliz porque, assim, basicamente a gente vai terminar aqui a gravação e vocês vão chamar um Uber para a maternidade, né? Porque você tá, tipo... Praticamente isso. Aliás, quando o episódio for ao ar, a Maria Helena já vai estar aqui. Então, a gente já é um momento que a gente depois vai olhar com uma certa saudade, nostalgia. Um carinho muito grande. Que você também narra muito bem nesses momentos, né? Como a nostalgia é algo quase imediato, né? A cada momento, cada dia você tem uma saudade do dia anterior, da descoberta do dia anterior, né? Que loucura, né? E a gente tem que olhar para a nostalgia sem peso, né? Porque é uma coisa inevitável, inerente a toda a experiência da maternidade e da paternidade. Então, é isso. Eu tenho nostalgia, assim, meus filhos falam umas coisas aqui em casa que eu falo, nossa, cara, amanhã eles já vão estar falando diferente. E já é por isso que o negócio de anotar e de fazer diário é tão bom, porque de alguma forma você fala, não, eu vou registrar isso aqui para eu não esquecer. Claro que a gente tira foto, faz filme também muito, né? E posta. Tudo é uma grande tentativa de reter essa magnitude da experiência, né? Eu acho, da vida, e, enfim. Mas eu olho para esse momento, né? Lá atrás. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade da gravidez, eu tenho saudade do parto, eu tenho saudade daquelas madrugadas em que eu achava que eu ia morrer de sono e de fraqueza e de desespero. Eu tenho muita saudade. Ao mesmo tempo, é muito legal ver os filhos crescendo e estabelecendo relação com eles, e eles perguntam coisas assim que você nem sabia que eles poderiam estar pensando. E eu acho que toda a experiência do livro me traz muita satisfação, assim, deu uma concretude para esse momento. Então eu falo, pô, e tem o livro, sabe? E tem o livro, e tem essa coisa esse ritual de ter feito esse livro,
Não sei. Um terceiro filho, né? Que nasceu junto. Eu acho que é mesmo, tipo assim, você fez uma viagem tão incrível, sabe? E assim, daí de repente você montou um álbum de fotos com comentários. E tem aquele álbum de fotos que você sempre pode voltar um pouco para ele, assim. Eu me emociono às vezes lendo uns trechos do livro, eu esqueço umas coisas que eu escrevi. Então é muito legal, né? Eu acho que até, enfim, talvez um dia você ouça esse podcast também lembre de coisas assim muito especiais, né? É isso, acho que tem um pouco esse olhar. E tem um olhar do tipo assim, nossa, cara, eu achei que aquilo era o fim da estrada e era só o começo, sabe? Umas coisas que eu falo, olha, que inocente que eu era. E outras eu falo, nossa, sofri à toa. Sofri à toa. Podia ter. Esse sofrimento podia não ter tido. Mas não adianta, né? Você lembra de algum exemplo assim que você sofreu na época achando que era uma coisa muito grave e hoje você olha com outros olhos? Aquela parte de não dormir, né? Que você fala, ai, medo de não trabalhar mais, de não ganhar dinheiro, de não dormir. Nossa, isso oscila. Às vezes você fala assim, realmente eu tô muito ferrada agora. Depende do mês, assim. Né? E às vezes eu falo assim, nossa, não tinha motivo nenhum, cara. Eu tô muito melhor agora. Mas umas coisas meio bestas, assim, tipo assim, um dia alguém falou que não podia ficar ninando o bebê na bola de pilates, porque eu ia viciar na bola de pilates, e eu ficava mareada com a bola de pilates. E de fato o bebê ama você quicando em cima de uma bola de pilates, entendeu? E eu falava assim, não, para sempre eles vão viciar nessa bola de pilates, porque para sempre é 6 meses, entendeu? Porque dali a 6 meses tem a cadeirinha e tem outros balanços, e imagina, né, eles têm 4 anos, eu nem lembro dessa bola de pilates. Ela tá aqui vazia, inclusive aqui no meu lado direito, no chão, abandonada. E, sabe, aquilo era um drama, falava, vamos sair da bola de pilates. Não podemos viciá-los na bola de pilates. Tem também aquilo que eu não lembro agora quem falou, né, para você, daquele negócio que não poder, seria uma violência com o filho você se afastar dele nos primeiros 3 anos, né? Uma terapeuta, não foi? Ai, meu Deus. Aquilo era uma frase meio feita que corre no mundo da maternidade, assim, né? Que a ausência da mãe é a morte para o bebê. Exato, a morte para o bebê. Eu lembro que, nossa... acho que depende da tradução. Eu não sei se é exatamente isso que o Winnicott falou, mas aquilo era uma frase que eu já tinha ouvido no grupo. Depois a terapeuta falou, e, cara, e meus filhos estavam com menos de 1 ano, né? Então eu parecia que eu tava com aquelas correntes, assim, com aquela bola de ferro de presidiário de filme antigo. Eu falava, ferrou, assim. Que só podia viajar a partir de 3 anos, né? Cara, e meio desesperador, assim, porque eu sonhava, meu sonho era um final de semana com meu marido em algum lugar, longe das crianças, embora eu chorava com a ideia de ficar longe deles, então era super contraditório, mas isso me perseguiu, não, bom, eu fiz uma peça depois, e é uma das cenas que as pessoas mais riam na peça, porque eu ia contando, assim, era muito engraçado, e passou, agora eles têm 4 anos, e eu viajo, eles ficam, eu levo. Passou, né, cara? As coisas realmente passam. Passou, você foi viajar para Nova York no ano passado sozinha, né? Fui com a Júlia, fala no minha livro, amiga. Né? Que você queria ir no Emmy e você não foi, e agora você foi. É verdade, serviu para conseguir o visto. Mas você sabe que eu deixei um quadro em casa nessa viagem, que era um quadro assim, que cada dia tinha um desenho do que eu estava fazendo. E aí eles estavam menorzinhos, agora eles estão mais espertos. Eles iam na frente do quadro, falava, hoje, mamãe está no teatro. Eu fui botando, eu não sabia o que ia fazer, né? Falava, hoje a mamãe foi no parque, no Central Park, que é muito grande. Mas aí eu fiz isso, entendeu? A gente vai, mas a gente fica deixando coisas para eles, né? Deixando. A primeira viagem eu deixei uma roupa minha com o meu cheiro para eles cheirarem. E dessa vez foi quadro. Eu fico deixando mensagens de voz. Teve uma viagem que eu fiz gravando um pedaço de mim também, que eu deixei a música que eu canto até hoje para eles de ninar. E eu deixei gravada no áudio no WhatsApp, né? Mas aí o Luiz falava, não adianta, que eu ponho a música e eles começam a chorar. Oh. Agora a gente quer saber que música é essa. É uma versão de Nana Nenê sem assustar a criança.
Boa. Tem a Cuca e tal, só que agora eles descobriram a versão oficial. Então, às vezes, eles pedem a versão da Cuca, que é um monstro, e a versão da minha, né, da mamãe. A versão proibidão. A versão proibidão. Agora, Marta, no livro você fala muitas vezes desse seu sonho de ser mãe, né? Que era uma coisa que você já queria há algum tempo. Aí, quando você finalmente passou por isso, foi do jeito que você sonhava ou foi muito diferente, assim? Cara, eu acho que foi talvez melhor, assim. Eu acho que é difícil botar no passado, foi, né? Porque tá sendo. Mas, por exemplo, a gravidez, eu achei que fosse ser, fora os primeiros meses, que foi uma tortura de enjoo. Eu não sei se você enjoou, Bárbara, mas eu quase morri de tanto enjoar. Eu tive sorte. Eu não tive quase nada de enjoo. O que eu tive era muita fome. Eu chorava de fome. Era bem desesperador, assim. Mas daí você comia. Exato, mas eu comia, mas eu chorava comendo, porque eu tinha fome. Aí o Diego ficava me olhando como se fosse uma louca. Nossa, que loucura, realmente. Juro. Era como se tivesse um buraco no estômago, assim. Eu não tive enjoo, eu tive fome e sono. Daí você comia e dormia, então. Eu ficava, juro, eu deixava, tipo, amêndoas, né, perto da minha cama, banana, tâmara, do lado da minha cama, assim, pra eu comer de madrugada, juro. Que loucura, né? O corpo é uma mudança muito brutal os primeiros meses. E é isso. E assim, a minha gravidez eu acho que foi muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que eu ia morrer, engordar 45 quilos, que eu ia, sei lá. Foi muito louca, teve muitos desafios, mas eu acho que foi melhor, assim. E assim, foram gêmeos, né? Então, assim, tudo que eu imaginei, na verdade, tudo que eu sonhei, tudo que eu sempre achei que eu fosse ser mãe de menino. E eu achava que ia chamar Francisco, não sabia por quê. Em algum momento na minha vida eu achei isso. Mas daí eram dois, sabe? Então, assim, eu não consigo nem estipular uma forma de comparar o que eu pensava e o que foi, assim. Porque foi um strike de radicalidade, a questão da gemelaridade, inclusive. E durante a pandemia ainda, né? Teve isso também. E durante a pandemia, como é que eu ia imaginar que eu ia ser mãe de gêmeos durante uma pandemia mundial, que é uma coisa que a gente só via em filme? Então, assim, e eu sempre achei que eu fosse ser mãe mais nova, sabe? Eu tava com 40 anos. Então, assim, pra mim era tipo, tudo era um lucro. Eu falei, para, eu tô aqui gestando 2 bebês, tô saudável no meio dessa pandemia. Tô com 40, poderia não ter conseguido, tô conseguindo. Então, assim, para mim foi uma coisa, assim, realmente uma parada muito especial. Muito bom, muito bom. E como você define essa importância de falar sobre maternidade sem ser aquela coisa idealizada, né? Mas expor também as dúvidas e incertezas que ocorreram, passaram pela sua cabeça? Assim, eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente na rede social, né? Assim, claro que eu encontro pessoas que falam, mas na rede social que vem por escrito, né? Eu printo, às vezes, as mensagens. Tipo, tô aqui, são 3 da manhã, tô lendo o seu livro, meu bebê tá com 4 meses. Tô aqui, eu já sou avó, mas eu tô lembrando, fui mãe de gêmeos com 25 anos. Tô aqui, eu tava brigando muito com meu marido. Assim, tem uma série de relatos, assim, que eu fico muito comovida, assim, né? E eu sei que cada experiência é única, mas as pessoas, elas se identificam mesmo na diferença, assim, porque tem algum lugar ali que bate nelas, né? Então, eu acho que é muito especial, assim, e eu senti essa necessidade de escrever, e quando a gente tem uma necessidade muito genuína também, alguém vai querer ler aquilo, eu acho, vai chegar nas pessoas. Sim. E, Marta, eu queria muito citar aqui um trecho do livro, né, que a gente falou aqui, que a gente grifou vários trechos, mas tem um que eu gosto muito, Diego também, na verdade, eu li depois do Diego, né, e ele já tinha grifado essa parte, não é toda, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, que você fala assim, a vida me deu 2 meninos para criar e eu me sinto a mulher mais importante do mundo. Me sinto uma deusa mãe, meio indiana, meio celta, meio bruxa. Tenho o cabelo comprido até o chão e todos os pés e todas as mãos de ganicha, removedor de obstáculos.
Todos os dias meus 2 filhos me escalam como se eu fosse uma montanha, e eu sou a montanha. Pelos meus olhos escorre um rio de orvalho, leite e choro. Sou a mãe, a sereia, a leoa. Você também cita Yansan, né, com seus raios, é muito lindo, assim, esse trecho é muito, muito bonito. Assim, eu queria que você falasse como que é essa mistura de sentimentos, né, que dá dúvida, mas também dá autoestima também, né? Eu acho que tem até um outro trecho, assim, que eu tô atravessando a rua para ir para fazer a visita na maternidade. Eu tô no meio de uma grande briga com o Luiz, né? Porque ele não marcava a visita e eu tava meses falando, marca a visita. E aí a gente chega, finalmente, no dia que a gente chega na visita, a gente tá atrasado. E aí ele fala, eu vou estacionando, você vai na frente. E eu tava, assim, já muito grande, né? E aí eu vou atravessar a rua e eu fico com medo dos carros. E eu, nesse momento, eu penso, que coisa louca que é estar grávida, porque você se sente muito frágil, né? Você sente assim que se passar alguém te empurrar, você cair no chão, você vai rolar em cima da sua barriga e tal. Então você se sente muito vulnerável e ao mesmo tempo você se sente a pessoa mais forte do mundo, poderosa. Você está produzindo um ser humano, órgãos vitais, está produzindo uma nova pessoa. Então tem essa complexidade de sentimentos a maternidade, né? E acho que a paternidade também, em outros lugares. Mas no caso desse trecho, que quase foi o fim do livro, até, porque era tão bonito, tão poético, era um final de ano, né? Era uma festa de Réveillon e tava todo mundo já bebendo, todo mundo ali maquiado, e eu tava querendo subir para curtir, abrir um champanhe, mas eu tava ali com 2 bebês que não tinham nem feito 1 ano ainda, né? E botando eles para dormir. E aí foi louco, porque eu peguei um deles no colo, que é o Max, e o Ben já estava dormindo. O Ben sempre dorme antes, assim. É muito louco que ele tem uma entrega, assim. Tem bebê que luta contra o sono e tem bebê que se entrega ao sono. O Ben se entrega ao sono e o Max luta contra o sono. Então eu sempre vivo esse momento, todas as noites. Mas nesse dia, que era dia 31 de dezembro, o Ben já tinha se entregado ao sono e o Max estava lutando já contra o sono. E eu peguei ele. E foi assim um turbilhão de emoções que eu senti, sabe? Eu falei, caraca, tem essas 2 criaturas aqui, eu sou a pessoa mais importante do mundo, né? Pelo menos no mundo deles, eu sou essa pessoa, eu sou tudo, eu sou uma montanha, eu sou... E aí começou, foi uma situação... Às vezes a gente tem essa emoção, né? Às vezes quando você tá na frente de um mar, ou na frente de uma árvore centenária, ou às vezes num show de rock, aquela música que você quer chorar, você fala, não acredito que eu tô vendo essa pessoa tocar essa música na minha frente, ou às vezes, né, num raio de sol que bate numa janela, numa cadeira que bate e que tem um cheiro. São situações cotidianas, mas que transcendem, né? E eu tive esse momento de transcendência, assim, de me sentir muito grande, assim, e muito responsável. Eu falei, eu não posso dar nada além do meu melhor. E, ao mesmo tempo, de sentir essa corrente de estar ligada ao passado e ao futuro, a todas as mulheres, não só as minhas ancestrais, mas as deusas, tudo, assim, de estar ligada a essas mulheres que vieram antes, que superaram obstáculos antes de mim, e estar ligada às mulheres no futuro, né? Que eu tô aqui agora e outras virão. E eu tive essa sensação, e escrevi. E esse trecho tinha muita cara de fim, né? E foi até um trecho que a Alice, minha editora, ela tinha uma coisa que ela gostava muito, mas tinha outras coisas que ela não ela achava que estava poético demais. A gente até foi deixando ele um pouco mais... tirei um pouco o mel, sabe? Deixei assim, botei um pouco de sal assim, nele, para ele não ficar tão meloso, porque ele estava muito meloso. É isso, né? Escrever também, você fica colherinha de café, você põe um pouco, tira um pouco. E aí eu me lembro que eu falei, cara, eu acho que esse é o fim. Falei, mas eu quero escrever até eles fazerem 1 ano. Eu acho que esse vai ser o meu fim. E aí enfim, o livro termina na festa de 1 ano deles, né? Sim, e você lembrando do momento que eles nasceram, né? A última frase, gente, eu vou levar comigo na hora do parto, assim, que é aquilo, a vida muda. É isso. É muito emocionante. Boa. Você falou um pouco das coisas que arrebatam a gente, né? Você citou algumas que te arrebatam, e agora a gente vai entrar, então, nas obras que te arrebataram e que você escolheu aqui
para a nossa conversa, começando de um livro, já que a gente falou do seu livro, vamos falar do livro que você escolheu, né? Que é A Vida como Performance, do jornalista Kenneth Tynan. Por que você escolheu esse livro, Marta? Olha, eu vou ser bem honesta com você, tá? Eu queria escolher um livro diferente. Eu queria escolher um livro que talvez assim tenha me marcado, mas que muita gente não tivesse lido, né? Porque eu poderia ter te falado assim, com certeza o livro de antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. Mas esse é A Vida como Performance, e eu não lembro, faz muito tempo que eu li, então eu não tenho ele muito assim de cabeça, infelizmente, né? Eu queria ter relido ele antes do nosso podcast. Mas ele me marcou muito, esse livro. Por quê? Porque ele é um livro de críticas, ele é um livro de ensaios, vamos dizer, desse cara, que é o Kenneth Tynan, que ele era um cara, e ele escrevia sobre artistas. Então, ele escreve sobre o Miles Davis, o Laurence Olivier, o Orson Welles, enfim, que são pessoas que ele viu ao vivo, que ele conversou, que ele entrevistou. E eu sinto, assim, que cada vez mais a gente tem menos crítica, né? Pelo menos assim, quando eu comecei a fazer teatro, tinha alguns críticos importantes. Bom, tinha a Bárbara Heliodora, né? Jamais esquecerei quando a Bárbara Heliodora falou mal de mim numa peça. Quase morri, e não, assim, eu não conseguia sair na rua, porque eu achava que as pessoas estavam em volta do meu prédio me esperando para rir da minha cara, porque a Bárbara Heliodora tinha falado mal de mim, né? A importância que a gente se dá, né? E eu já tinha recebido. E quando eu comecei, eu me lembro que saía muita crítica. Eu me lembro da minha primeira crítica positiva, me lembro da primeira negativa, mas eu me lembro que já se discutia, pelo menos na questão de teatro, como a crítica estava minguando, como não tinha mais. Porque a crítica não é você ir lá só e falar assim, isso é bom, isso é ruim. A crítica é você, né? Você vai ver um filme, você vai estudar a obra desse cara, você vai ver outras coisas dele, você vai analisar aquilo para além de você dar 3 estrelas, 2 estrelas, um homenzinho aplaudindo, o homenzinho indo embora. Então, isso quando eu fiz escola de teatro e faculdade de cinema, já era uma discussão, assim, que a crítica já não tinha, né? Teve o Sábato Magaldi, teve o. Nossa, como chamava aquele crítico de cinema que depois. Paulo Emílio, tinha assim, os nomes brasileiros que tinham sido importantes, mas que. Né? E, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que a gente tem bons críticos atualmente, tem gente falando sobre cinema, mas com menos regularidade, com menos espaço no jornal, na imprensa, né? E aí, quando eu li o livro do Kenneth Tynan, eu fiquei completamente louca, porque eram ensaios e críticas, e assim, é como se eu tivesse visto o Laurence Olivier em cena. Porque o cara escreve tão bem que você vê ele falando sobre o Laurence Olivier, sobre o Otelo do Laurence Olivier, e você fala assim, eu vi o Laurence Olivier. De alguma forma eu vi, não foi teatro gravado. Foi pelo texto do Kenneth Tynan. E aí é isso, é o Laurence Olivier, é o Orson Welles, é a Katharine Hepburn, é o Miles Davis, sabe, a Greta Garbo. É muito legal. E ele tem relação com essas pessoas, né? Algumas ele era amigo, outras não. Então eu fiquei louca com esse livro. Eu fiquei louca, eu li e reli esse livro muitas vezes, e principalmente quando ele falava dos grandes atores no teatro, assim. E aí ele vai falar do Laurence Olivier, ele não fala só do Laurence Olivier, ele fala de todos os grandes atores daquela época, que o Otelo de fulano era assim, e que o Otelo de fulano era assado, mas que quando o Laurence Olivier entra em cena, eu posso até ler um trecho aqui, sabe, querem que eu leia? Sim, Por queremos. favor. Até porque a gente procurou o livro, mas ele está fora de catálogo, tem que encontrar um sebo em algum lugar assim. Não deu tempo da gente ler, a gente ama ler os livros antes de entrevistar, mas então, por favor, faça as honras. Eu vou ler um trechinho, tá? Laurence Olivier, em seus melhores dias, é o que todo mundo sempre quis dizer com a expressão um grande ator. Ele tem todas as cartas na mão, e na representação teatral, as figuras do baralho consistem de A. Relaxamento físico completo. B. Magnetismo físico poderoso. C. Olhos dominadores que sejam visíveis do fundo da galeria. D. Uma voz dominante que seja audível sem esforço no fundo da galeria. E. Timing soberbo, que inclua a capacidade de dar musicalidade aos versos. F. Chutzpah, a intraduzível palavra hebraica que significa uma combinação de nervos frios
e atrevimento ultrajante. E G, a capacidade de comunicar um sentimento de perigo. São todos atributos vitais, embora a ordem de importância possa variar. O próprio Olivier considera que seus olhos são seu maior trunfo, mas o último é, sem dúvida, o mais raro. Enfim, e aí ele começa... Se alguém escreve uma coisa assim sobre mim, eu me aposento depois. Eu falo, ó, tá aqui, não precisa fazer mais nada. Tem um texto aqui já falando o quanto eu sou foda. Já E pode é. pedir aposentadoria. Só que isso é só o começo do texto do Olivier, entendeu? Aí ele vai... É uma loucura esse livro. É muito louco. Eu estava lendo a contracapa, aqui, a quarta capa, e ele fala que... Aqui, ó. Miles Davis é como uma garrafa térmica que sempre sugere a presença do calor sem irradiá-lo. Você entende o nível de crítica? É do caralho você, uma pessoa se debruçar e ter espaço na mídia e tal, e ter um salário que permita que essa pessoa só viva lendo e vendo essas coisas e vendo filmes. Então, assim, eu fiquei muito chocada com esse livro na época, porque primeiro que eu fui transportada na época para todos esses artistas que eu não pude ver, porque eu não estava viva, enfim, em outro continente. E depois, porque quando eu, na minha formação de cinema e de faculdade de cinema, de escola de teatro, se discutia essa coisa minguante na crítica. Então, esse livro foi muito importante para mim. E eu acho que também, para você, como alguém que cria personagem, né, seja como roteirista ou como atriz, também é uma forma de ver a construção de uma figura lá, né? Alguém fazendo um perfil. Como é que é o seu processo criativo? Eu sei que tem ator que constrói toda uma história pregressa pro personagem que vai interpretar. Você é assim também? Eu escrevo, né? Eu imagino histórias pregressas, assim, porque muitas vezes o texto não dá, né? Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uma peça, chama Renda-se, uma peça que é um solo que vai estrear dia 13 de junho. Você já vai, talvez já tenha parido, ou não, você vai estar nos finalmente, Bárbara. Acho que eu vou estar nos finalmente ainda. Eu vou estar lá nos finalmente da estreia e você vai estar nos finalmente da sua gestação. E as pessoas que estão ouvindo a gente vão estar no futuro ouvindo tudo que a gente está falando aqui no passado. Fica em cartaz até quando? 6 de julho. Curta temporada. Curtíssima temporada. Essa é outra questão do teatro atualmente. As temporadas são muito curtas. Mas, enfim, não vamos falar mal do teatro, porque a gente ama ele. Mas a minha personagem, por exemplo, ela não tem nome, chama Mãe. E ela tá na prisão e ela vai receber a visita da filha, que ela não vê há 12 anos. E você vai descobrir ao longo da peça por que ela não vê essa filha, por que ela tá presa. Essas respostas vão aparecer. Mas tem uma coisa muito louca, porque em algum momento essa mãe, ela não tem ninguém. O marido abandonou ela e a única pessoa, ela vai presa e ela tem que ligar para alguém para ir buscar a filha dela, que tem 14 meses. E a única pessoa para quem ela pode ligar é a sogra, que é essa mãe desse marido que abandonou. E aí ela liga, enfim. E um dia eu virei e falei assim, mas vem cá, ela não tem mãe? Ela não tem pai? Ela veio de um orfanato? Ela foi abandonada? Qual a história dessa mulher? E aí eu tenho que criar essa história para mim, e que só interessa a mim, porque isso não vai aparecer em cena, né? Então, muitas vezes é importante você ter uma gênese. E são coisas bobas, né? Às vezes, por exemplo, eu me lembro do Pedaço de Mim, que é uma série que eu fiz. Eu adorei. Aquilo é muito bom. Eu adoro essa série também. E aí eu me lembro que teve um ensaio, a gente teve super pouco tempo de ensaio, né? A gente sempre quer poder preparar mais, né? E aí a Juliana Paz, a personagem dela, era minha melhor amiga. Quer dizer, eu era a melhor amiga dela porque ela era protagonista. Mas, assim, a base da minha personagem era a minha amizade com a Juliana. Só que não tinha nenhuma informação. Não tinha nada. E eu me lembro que um dia a gente fez um ensaio
A gente deitou, assim, como se a gente estivesse na escola. A Ana Kuttner, que era preparadora, fez, assim, ela pediu uma coisa bem hippie, né? Às vezes a gente vai para um lugar muito hippie, a gente deitou no chão, e era a hora do recreio, eu inventei uma história louca na minha cabeça, e eu peguei no pé da Juliana. E a Juliana foi pegar no meu pé também. E eu morri de vergonha porque eu não tinha feito a unha, porque meu pé estava todo errado, estava sujo. E eu me lembro que eu peguei no pé da Juliana e veio uma imagem de duas adolescentes num bebedouro. Cara, uma coisa totalmente tem nada a ver com a série, tem nada a ver com o que a Angela Chaves escreveu, mas essa imagem, eu carreguei ela muito na série. Eu fiz um filme ano passado também que eu perdi um dos meus filhos. Era muito triste. E eu criei um dia, sozinha aqui em casa, aliás, sozinha não, com uma amiga minha, Nara, que estava me ajudando, eu criei o enterro desse filho. Então, assim, às vezes não é necessariamente uma gênese, porque na escola do teatro você escreve uma gênese, e aí aquele texto gigante fica um rocambole. Às vezes é uma imagem, às vezes é uma frase que te traz um repertório do personagem. Eu tenho muito esse processo, assim. Não necessariamente de imaginar todo o passado daquele personagem, mas às vezes eu preciso saber uma coisa dele. Perfeito. E, Marta, sobre que pessoa você gostaria de ler um perfil jornalístico para entender mais sobre ela? No sentido desse, se forem fazer uma nova edição aqui no Brasil, por exemplo, ou internacional desse livro, quem você gostaria de ver retratado? Putz, nossa, uma cambada de gente. Nossa, essa pergunta, cara, daquelas perguntas que eu vou acordar às 3 da manhã falando, eu devia ter falado fulano, devia esqueci de falar de Beltrano, é sacanagem essa pergunta. Mas, grandes atores e atrizes, assim, eu gosto muito de ator, né, e atriz. Eu acho que... eu nem sei te dizer, né, talvez diretores, talvez... Mas, assim, o que é legal, por exemplo, eu ia falar o Zé Celso agora, né? Mas eu até tô com um livro do Zé Celso que chegou aqui. Claro que tem material sobre as pessoas, né? Eu li a coisa da Fernandona, tô lendo a biografia dela. Mas o que é legal num livro desse não é só o perfil da pessoa, é um momento específico, entendeu? É aquela pessoa, naquela peça. E aí, como é ver fulano, por exemplo, Fauzi Arap. É um diretor que já morreu, que era um ator. Outro dia eu estava perguntando para o Mário Bortolotto do Fauzi Arap, você viu o Fauzi Arap em cena? Porque o Fauzi Arap era ator, e reza a lenda que um dia ele saiu para o camarim no intervalo da peça, no meio de uma cena, e nunca mais voltou, que ele desistiu de atuar. E aí ele virou diretor, e ele dirigiu um monte de gente, um monte de amigo meu, né, o Nilton Bicudo, a Maria Ribeiro, o Mário Bortolotto, e dirigiu a Maria Bethânia em shows. O Fauzi Arap era uma lenda, assim. Eu acho que ele não é tão conhecido do grande público, mas eu amaria ter lido um ensaio sobre o Fauzi Arap em cena, sabe? Eu queria muito ter visto, ou do Fauzi Arap dirigindo, né? Ou do Antunes, ou enfim, coisas que a gente não tem registro. E você teve a oportunidade de fazer isso um pouco com a Pagu, né? Que você escreveu e interpretou uma peça sobre ela, né? Até onde chega a sonda. Sim. E era uma paixão sua antiga, né? Como é que foi viver esse outro sonho que você realizou recentemente? Foi bem especial, porque eu tinha essa coisa com a Pagu bem deslumbrada, assim, desde a época que eu estudei os modernistas na escola, né, do movimento. E aí, quando o Rafael, que é esse colecionador, me falou, você tem os olhos da Pagu, eu tenho um texto inédito dela, comprei o acervo dela, e eu falei, caraca, que coisa louca, né? É tipo uma coisa assim, seu herói, sua heroína, sabe? E aí, 15 dias depois, o Antônio do Sesc me ligou e falou, tem uma performance aqui, você pode fazer a Pagu? Aí eu falei, mano do céu, tem uma coisa muito louca acontecendo comigo e com a Pagu. No meio de tudo, você descobre que você é prima dela ainda. No meio de tudo, descobri que eu era prima dela. Então, foi um grande acontecimento na minha vida. Mas foi difícil, porque eu também não sabia muito sobre ela.
tudo que eu sabia era muito superficial, muito clichê. Então eu também tive que construir a personagem, né? Eu também tive que levantar dados e imaginar como ela era. E você não sabe, nunca vi ela sorrindo, nunca vi ela, não lê, não, né? Então tem acho que o ator faz um pouco esse papel de reconstituição, sabe? A gente reconstitui, ainda mais quando se faz personagens que existiram mesmo, né? Todos os personagens existem, né? Mesmo os que não existem. Eu sempre acredito que toda vez que um personagem é escrito ou criado, ele existe, ele está no universo e alguém criou, e esse personagem precisa falar e precisa ser ouvido, e precisa ele transcender alguma coisa, né? Então eu trato os personagens como acho que é um testemunho ali, né, que existe. Então mesmo os personagens que não são verídicos, eles existem. Então eu acho que você está sempre fazendo um trabalho de reconstituição, assim, né? Como é que eu vou poder ser mais fiel possível a esse personagem, né? Boa, então vamos passar para a próxima obra, para o disco que você escolheu, a trilha sonora de Trainspotting. Esse Cara, eu filme. queria ter ouvido e não ouvi. Mas não importa. Aqui, como eu te falei antes, não é sobre a obra em si, mas sim sobre a sua relação com ela. Então, o que você lembra, assim, quando você lembra daquele CD? Imagino que você tenha o CD físico, tinha na época. O que você lembra quando você vê aquela capinha com o pôster do filme? O que te remete? Então, eu não sou da fase do vinil, né? Eu já sou da fase do CD. Quando eu comecei a ouvir música e falar, quero ouvir fulano e beltrano. Na infância ainda tinha vinil, né? O vinil da Xuxa, o vinil do Balão Mágico. Mas depois, assim, me lembro que o primeiro CD que eu comprei na vida foi um CD do Caetano, chamava Caetano Canta. Era uma coletânea, não era um disco, né? Mas eu lembro que eu quis ouvir aquilo e comprei. Então, eu já não tenho a relação que as pessoas tinham com o disco, né? E eu acho que eu sempre ouvi muito. Quando você me fez a pergunta qual disco deu importância na sua vida, foi difícil responder, porque eu acho que eu já sou de uma geração que já ouvia muito coletânea. Os melhores hits. Eu me lembro que o que eu tinha de CD que era os hits, the best of, sabe? Claro que tinham alguns, né? Mas, e de certa forma, quando eu ouvi Pulp Fiction a primeira vez, quando eu vi que depois vi aquele CD maravilhoso das músicas, e eu acho que isso inaugurou um pouco essa coisa da trilha sonora de filme para mim, sabe? Acho que talvez tenha sido Tarantino. E no Transporting, eu amei o filme na época, e eu fiquei louca naquele CD, porque tinha, assim, tinha música melancólica, tinha aquelas músicas que eram das viagens de heroína, que era uma música totalmente louca, tinha fala, se eu não me engano, tem faixa de música com... Tem aquele discurso icônico do começo do filme, Choose Life, faz parte. Então, e aquilo que depois... tem gente que tem virou pôster daquela faixa. Pôster, camiseta. E tem Iggy Pop também, né, gente? Qual que é a do Iggy Pop mesmo? Lust for Life, a música que abre o filme. Sim. E tinha aquela trilha sonora final, que era uma música que eu amava ouvir eu não vou saber cantar aqui, nem vou fazer o papelão de tentar, mas que é a última faixa do disco, que é uma música bem de eletrônico, porque, coincidentemente, também foi a fase que eu comecei a ouvir um pouco mais de música eletrônica. Não sou uma pessoa da música eletrônica, nunca fui em rave, não tenho essa pira, assim, de ir numa boate que vai tocar uma música e que o som é não sei o quê, e o DJ... Mas, ali na minha juventude, eu estava descobrindo um pouco essa coisa do eletrônico, porque até então, na minha vida, música era com letra. Era cantar e dançar. Na minha adolescência, depois quando eu comecei a ouvir música brasileira, que aí a letra ganhou uma super importância. Mas no CD do Transporting, tinha algumas faixas mais eletrônicas, e tinha, ao mesmo tempo, acho que tinha... Não é The Cure, qual que é a outra banda que tinha? Tinha Blur, tinha David Bowie, tinha... Não tinha Joy Division, não sei, tinha umas músicas, tinha rock, mas tinha eletrônica, então acho que isso também inaugurou uma coisa de eu ter um CD que tinha uma música eletrônica. E essa coisa dos humores, né, porque eu adoro ouvir música em discos inteiros, mas tem
Mas tem uma hora que, tá bom, agora eu quero ouvir outra coisa. E quando você ouve trilha sonora de filme, tem essa coisa inesperada entre uma faixa e outra e que te lembra o filme. Então, esse foi um dos as primeiras trilhas de filme que eu comprei. E, nossa, e eram músicas que eu não conhecia na época. Então, me abriu, assim, abriu portais para mim esse filme e esse disco. Muito bom. E falando em trilha sonora, né? Qual o momento que você viveu e gostaria de ter uma trilha sonora só para aquilo, assim, para deixar ainda mais impactante? Qual música seria? Eu sempre falo que na Pagou, acabei de lembrar, não é sua resposta, não é sua pergunta que eu vou responder, mas é parecido. Na peça, no Pagu, tem uma hora no final, eu não sei mais de cor a peça, eu esqueci, né? A gente acha que vai saber, mas esquece. Tem uma hora que eu falo assim... Coisas importantes também serão esquecidas. Exatamente. Exato. Eu nunca achei que esse título fosse dar margem para tanta trocadilhos e tantas pessoas falando frases assim para mim. Mas tem uma hora no Pagu que eu falava assim, que às vezes eu queria que alguém apertasse um play para ver se toca uma música que me tire do buraco, porque às vezes tem músicas que tiram a gente do buraco, né? E realmente, né, cara, o que o seu dia pode mudar porque você entrou no carro e tocou uma música, né? Para mim, essa coisa do rádio, eu amo rádio por causa disso. O Luiz ama Spotify, a gente briga, porque cara, eu quero ouvir rádio, e ele quer ouvir Spotify. Eu falei, eu quero ser surpreendida. Então, eu falava essa cena na peça, eu queria muito que alguém apertasse um play para ver se eu saio do buraco, né? E aí, eu até brincava na peça, que eu também esquecia as coisas, porque eu era mãe recente, e eu falava, tem aquela música, e eu não lembrava a música, e só no final da peça eu falava, lembrei a música. The Obvious Child. The Obvious Child. The Obvious Child. Isso, você sabe que você falou assim, eu tenho trilhas sonoras da minha vida porque eu tenho peças e filmes, né, que eu vi muitas vezes, ou que eu fiz muitas vezes, então eu tenho algumas trilhas que minha vida foi embalada mesmo por trilhas sonoras nesse sentido, né, o Obvious Child, do Pagu, no Entre Nós tem o Total Eclipse of the Heart, que eu cantava super mal, diga-se de passagem, mas a personagem também podia cantar mal, então tudo bem. Então, eu tenho umas trilhas da vida, assim. O parto também acabou tendo um pouco de trilha, né? Eu até falo que se Deus fosse um DJ, ele na hora que dá anestesia, ia tocar uma versão psicodélica do Heaven, I'm in Heaven. Mas, eu amo Frank Sinatra. Realmente, algum momento da minha trilha, da minha música, da minha vida, poderia ter tocado Frank Sinatra, porque eu adoro. Esse filme e essa trilha foram lançados durante a sua adolescência, né, lá nos anos 90. Como é que era a Marta adolescente? O que você lembra daquele período? Para mim foi um período muito conturbado, porque e vou falar uma frase meio cafona, mas assim, eu sempre fui artista, desde criança. Só que você é criança, você está ali inserida numa família, numa escola, né, obedecendo ordens, horários e vivendo uma vida que ainda não é completamente sua. E eu era essa pessoa sensível, que gostava de ler, de fazer peça, de ver filmes. E, obviamente, que eu tive a possibilidade né, minha mãe me levava ao teatro, eu comprava livros, mas tinha um artista dentro de mim querendo sair, que era uma coisa gritante, assim, tipo, eu fazia todas as peças de Natal, desde criança, eu dublava músicas no quarto, criança. Então, foi muito dura a minha adolescência, porque os interesses das pessoas ali que estavam à minha volta e amigos que eu amava não batiam com meus interesses, né? Então, assim, primeiro que eu sofri muito, porque eu me sentia muito desencontrada no meu corpo, no meu cabelo. Eu não me achava bonita, eu tinha um cabelo que era cacheado, mas que eu penteava, então não ficava bom. Eu tinha 10, 15 quilos a mais do que quase todas as meninas da minha idade. Essas coisas, assim, que a gente sofre, né? E eu queria ter cabelo liso, eu queria ser magra e loira. Nossa, Marta, era meio igual, assim, para mim também. O meu cabelo, hoje, ele é bem mais ondulado, mas o meu cabelo, na adolescência, ele era o máximo de cacheado possível,
E quanto mais eu tentava domar o cabelo, pior ficava. E eu não era igual a ninguém. Eu entendo totalmente isso. É horrível, né? Não, e as nossas mães, eu acho que na época ninguém falava, não, olha, tem que botar um livinho aqui e amassar o cabelo pra ele cachear. Não, todo mundo penteava. É. Então, Ficava mais armado possível, né? E não tinha caixa nem nada, era só armado. Era só armado, é isso. É exatamente isso. Enfim, tudo isso para dizer que eu me sentia assim muito desengonçada com a vida e ao mesmo tempo eu tinha uma profundidade, assim, uma vontade de me aprofundar em coisas que eu não conseguia ainda, embora eu já fizesse teatro desde criança. E eu tinha uma vontade de estar com artistas. E eu ainda não estava completamente. Então, com 17 anos, que eu não lembro o ano de lançamento de Transporting, talvez tenha sido antes disso. 96. Pois é. Com 96, eu estava explodindo. Eu me lembro que eu vi esse filme com um grupo de amigas que eu amava, mas que não eram amigas do teatro, nada disso, assim. E todo mundo pirou no filme. Mas eu me lembro que em 97, eu entrei para a escola profissional de teatro. Eu decidi que eu ia ser atriz, assim, com 16 anos. Então, em 97, ainda com 16 anos, esse filme lançou, eu tinha 15. Eu decidi que eu ia trabalhar com teatro. Então, eu ia para a escola, como todos os meus amigos, e às 7 da noite eu ia para o Célia Helena e ficava lá até às 11. Era uma rotina muito louca. Os meus amigos dormiam 9, 10 da noite, iam para a escola no dia seguinte. E eu chegava em casa meia-noite, vinda do teatro. E aí, mais foi nessa época que eu me encontrei. Também teve a separação dos meus pais, que foi exatamente nessa época. Foi, assim, uma fase difícil, assim, muito boa, claro, por coisas, mas para mim a adolescência esse começo ainda foi bem conturbado. Então, os filmes, os livros e as músicas tinham esse lugar, né, de fazer companhia pra gente. Não tinha rede social, não tinha um acesso a pessoas, você ficava horas no telefone, né, tinha que desligar o telefone porque ficava ocupado. Mas eu sentava no chão do banheiro, eu me lembro de sentar no chão do banheiro e ouvir Retrato em Branco e Preto 15 vezes no repeat, sabe? Porque o menino que eu gostava não gostava de mim. Mas é isso, hoje eu olho com menos sofrimento, porque eu já estou bem mais, eu já passei, né? Já passei bastante tempo dessa fase. Hoje eu olho até com uma certa ternura para esse sofrimento todo. Sim, você vai ter a chance de viver a adolescência dos seus filhos agora, né? Como será que vai ser isso? Não vamos adiantar, né? O Max e o Ben, que tem 4 anos, falaram hoje para mim assim: mamãe, quando a gente era criança, eu falei, bebê. Vocês eram bebê. Criança vocês são ainda, vocês têm 4 anos. Ai, que lindo! Vocês não podem ser mais criança do que vocês são agora. Vocês são crianças, muito crianças. Daí, uma hora, mamãe, a gente vai ter celular um dia? Olha a loucura. Eu falei, um dia quando vocês crescerem. Vai demorar? Eu falei, muito. Vai demorar muito. Boa. Boa. É isso. Você falou do seu começo como atriz e a gente vai falar de uma atriz que inspira até quem não é ator ou atriz como nós, né, mas que é inspiradora, que é a Gena Rowlands, desse filme maravilhoso que você escolheu, Uma Mulher Sob Influência. Então, eu imagino que a atuação da Gena seja um dos pontos que faz o filme ser marcante para você, né? Engraçado a gente ter falado sobre o Laurence Olivier, né? Essa coisa que o Kenneth Steiner fala, que é a sensação, um dos atributos do ator é comunicar uma sensação de perigo, né? Uma coisa assim que eu falei no começo do podcast. E eu acho que a Gena Rowlands, ela tem essa coisa assim, você fica meio... Foi a primeira vez que eu vi uma atriz assim num filme que eu falava assim, caraca, o que essa mulher vai fazer na próxima cena? Assim, não tinha uma liberdade de fazer qualquer coisa. Provavelmente ela improvisou muito nesse filme, né? Também, para além do roteiro, porque tinha uma personagem que tem uma loucura realmente. Mas, para além disso, uma atriz que ela podia ir em qualquer direção, né? Você fala, gente, para onde vai essa mulher agora? E isso me impactou muito ver ela em cena, assim, porque ela tinha um misto, nesse filme, né, principalmente, um misto de doçura com loucura,
que você não sabia se ela ia matar alguém ou embalar alguém. E eu acho que eu fiquei muito também na época, quando eu conheci os filmes do Cassavetes, eu achei muito legal esse lance de que ele fez filmes com grana, mas que ele também pegava os amigos e fazia o filme com os amigos dele, e que fazia com o dinheiro que dava, aí na casa dele. Eu acho que eu fiquei muito impressionada com essa coisa que tem um pouco do Domingos Oliveira aqui no Brasil, né? Que tinha de fazer o filme com os amigos e com pouca grana, e alguns filmes ficam maravilhosos, outros ficam meio mequetrefes. Essa coisa quando eu vi na faculdade de cinema, né? Uma Mulher Sob Influência. Essa coisa de você falar assim, não, você pode pegar um grupo de amigos e decidir fazer um filme e fazer. Sabe, assim, então também posso fazer um curta com os meus amigos, eu também posso fazer uma peça com os meus amigos, e a gente fazer uma festa para pagar os direitos autorais e vamos fazer. Então, eu nem sei se, na verdade, agora eu tô falando assim, né? Mas eu não sei também muito sobre a biografia do Cassavetes, se ele fez tantos filmes de BO, se ele teve apoio de estúdio, mas eu me lembro de ter essa informação. Ele fez. Ele fazia um filme para pagar os 5 independentes que ele pagaria Por no exemplo, bolso. O Bebê de Rosemary, assim, ele fez com Polanski, virou um cara famoso, né, assim, né, ele já era famoso naquela época, mas ele também usava essa grana e ele investia real mesmo, assim, nos filmes dele. E a Jenna maravilhosa apoiava, né, um apoiava o outro, nessas loucuras, né, entre aspas. E tinha essa coisa que também eu achava legal, que ele era casado com uma atriz, assim, eu achava bonito, um diretor e uma atriz que tinham um projeto juntos. Então, assim, esse filme me marcou muito por inúmeros motivos. O primeiro é, claro, a atuação dela, e agora ela morreu faz pouco tempo, né? Faz poucos meses. Passado. E aí todo mundo postando cena dela e cenas muito desse filme, uma cena que ela sai da casa, assim, e ela tá ouvindo os pássaros. Isso, que ela tá esperando, tem também uma cena muito bonita, que ela tá esperando os filhos chegarem com o ônibus do colégio. Nossa, ela é muito, muito maravilhosa, né? E ela realmente improvisava. O John, ele deixava muito livre, assim. Até no Opening Night, que é um outro filme dele. Nossa, esse filme é inacreditável. Eu quero rever, realmente, porque alguém me falou outro dia de uma cena desse filme, eu falei, nossa, eu preciso rever. Como é que faz, né, gente, para dar tempo de ver e rever? Exatamente. E às vezes rever é mais importante. Sim. E, Marta, você acha que ainda existe espaço para fazer filmes assim, como você estava falando mais cedo? Sabe, de ter essa liberdade de pegar os amigos, se enfiar num sítio, no meio do mato, sei lá, e fazer um filme assim, independente? E acho que até mais do que fazer, né? Fazer esse filme ser visto. Acho que esse é o grande X da fazer questão. dá, né? Mas assim, como furar a bolha, digamos assim. Eu acho, cara, eu acho que sim. Você sabe que o Vermelho Russo, de certa forma, que é um filme que eu fiz, que o Charlie Brown dirigiu, que nasceu de um diário meu na Piauí, assim como esse livro nasceu de um diário na Piauí. O Vermelho Russo, assim, claro, a gente teve lei de incentivo, teve patrocínios, foi assim, a gente ficou 5 anos catando Charlie, né, principalmente, mas captando, mas a gente fez meio com um mínimo, sabe? Qual que é o mínimo para ir para a Rússia, 13 pessoas, fazer um longa, finalizar e botar nas salas de cinema? Foi um pouco um orçamento, não foi assim, não foi vamos pro sítio, porque filmar na Rússia é uma treta, mas foi um filme de amigos, assim, a gente foi, eu, a Manu, que era minha melhor amiga, o Charlie, que é meu amigo, uma equipe que, sabe, teve um pouco essa sensação de fazer um filme entre amigos, assim, que foi, nossa, inesquecível. Então, assim, eu super acho que é possível, né? Eu acho que o importante é ter se não um bom roteiro, uma boa base, né? Um bom ponto de partida também. Não adianta reunir um monte de amigo no sítio, tomar um monte de cachaça e falar, vamos fazer um filme. Assim, tem que ter algo a dizer, né? Tem que ter uma coisa que una todo mundo ali. Mas super acho possível. Volta e meia eu tenho milhões de ideias. Eu e Maria Ribeiro, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. E com a Manu também. Nossa, eu sou a rainha dos projetos com os amigos, assim. Eu tenho um monte. Claro que eu sempre quero, hoje em dia com filhos ainda, né? Quero sempre tentar viabilizar eles com grana. Mas
é isso, a gente tem que fazer esses projetos também. A gente sabe que tem muita gente que ouve o podcast e não conhece as obras e depois vai atrás, né? Então, se você tivesse que indicar para as pessoas um aspecto da atuação da Gena Rowlands nesse filme, Uma Mulher Sob Influência, para as pessoas prestarem atenção, em qual aspecto seria? Eu acho que é justamente esse que eu te falei, essa imprevisibilidade da situação dela. Quando você acha que ela vai para um caminho, ela vai por outro. Quando você fala, não, isso aqui, nossa, ela vai ficar muito louca, muito brava. Aí ela vai para a doçura. E quando você acha que é uma cena que ela vai ser doce, ela vai para loucura, ela dá um defeito, né? Ela é imprevisível, assim. Eu acho que que é o que o Kenneth Steiner fala essa palavra, né? Essa coisa, você ter os nervos frios e a capacidade de comunicar um perigo. Então, é essa coisa assim, você nunca está totalmente relaxado ali naquele trabalho, né? Você tem sempre O Stanislavski falava disso também, né? O ator é um gato, assim, ele parece que ele tá relaxado, assim. Você olha para ele, ele tá super relaxado, o gato. Mas se aparecer um rato a 15 metros de distância, ele vai fazer assim, ó. Eu acho que esse é o estado que todo ator quer estar. Esse estado de que aparentemente você está ali, mas em qualquer momento você pode virar uma volta, assim, 180 graus. Eu acho que a Gena Rowlands tem isso nesse filme, essa imprevisibilidade, essa coisa assim, esse perigo, né, que você nunca sabe o que vai acontecer. Você fica meio com medo dela, meio apaixonado por ela. Agora, antes da gente encerrar a entrevista, eu vou revelar aqui uma coisa dos bastidores, que foi quando a gente te perguntou quais seriam as obras, né? Para o filme você mandou uma lista de filmes que te marcaram, né? E agora a gente vai ser justo e vai falar o nome desses filmes, essa listinha de filmes que você mandou. Eu te prometi que a gente ia falar sobre esses outros também. Então, eu vou falando os nomes, a gente vai falando os nomes aqui, eu e a Bárbara, e daí se você puder resumir em poucas palavras como cada um desses filmes te marcou. Porque é uma baita lista, né? Começando por Edifício Master. Ah, gente, eu sou apaixonada pelos filmes do Coutinho. Também foi uma grande descoberta, porque o Coutinho já filmava desde sempre, né? Mas quando eu vi a primeira vez o filme dele na faculdade, eu fiquei louca, assim. E o Edifício Master, porque assim, é um documentarista capaz de tirar qualquer coisa de uma pessoa que está sendo entrevistada. Aliás, eu tenho uma história muito boa com o Coutinho. Porque quando eu vi... Eu vou contar, mas o Edifício Master me marcou muito, assim, como as pessoas são interessantes, né? Como aquele cara naquele prédio cantando aquela música, ou aquela vizinha, como as pessoas são interessantes. E eu sou muito interessada nas pessoas. Eu realmente tenho interesse, assim. Se você deixar essa entrevista, vocês vão ser entrevistados por mim, entendeu? Porque eu tenho interesse em saber nas pessoas. E isso me marcou muito no Coutinho, assim, como... Todo mundo tem alguma coisa interessante. Se você cavar, se você souber tirar da pessoa, todo mundo tem uma história bonita, todo mundo tem um momento da vida de uma grande dúvida, vou para a direita, vou para a esquerda, todo mundo tem uma parada interessante. Mesmo as pessoas que você não admira, ou que você acha que são umas idiotas, ou que você discorda politicamente, eu tenho certeza que se você escarafunchar, você vai encontrar ouro. E eu acho que Coutinho tem isso, né? E principalmente no Edifício Master. E uma vez no Festival de Brasília, eu encontrei o Coutinho e eu tava super encantada, assim, tremia quando eu via ele. E eu, por acaso, sentei na hora do jantar, numa mesa perto da dele, fui falar com ele. Falei, Coutinho, porque não sei o quê, eu tô muito, não sei o quê, que eu faço faculdade de cinema, sou atriz e não sei o quê, né. E assim, sei lá, me pergunta o que você quiser, que qualquer coisa eu vou te falar, assim, supondo que ele teria algum interesse em mim, né. E a gente começou a conversar. E né, os meus amigos brincam, né, com a Marília Gabriela em entrevista, o Marta Noa em entrevista. Eu comecei a entrevistar o Coutinho, comecei a perguntar, e o Coutinho começou a me falar da vida dele. Coisas muito loucas, da vida, do filho. Muitas eu já esqueci. E aí eu me lembro que quando deu 3 da manhã, ele foi embora, acho que ele estava com a montadora dele, eu estava com outros amigos. Aí ele entrou no elevador e falou assim, você me fez falar coisas que eu nunca falei para ninguém. Que feio, que bandido. Eu fiz um termo, assim, que eu não lembro, assim. Que loucura! E o elevador fechou, assim. E eu conto essa história com o maior orgulho, assim, porque... Sim, com certeza. E depois eu nunca mais vi ele, encontrei ele algumas vezes, outras estreias.
Mas, e me lembro uma vez de encontrar ele também no Teatro Leblon, no Rio, quando eu estava em cartaz lá, ele fumava muito, né? Então ele estava Sim. sempre dos lados de fora fumando. Mas tenho muito alegria de ter, além de ter visto muitos filmes dele, de ter tido esse momento da vida que eu tenho essa história com ele, assim. Muito bom. Aliás, Coutinho é uma inspiração para todo mundo que vai fazer entrevista, seja jornalista ou não, ou quem é interessado pela vida das outras pessoas. Em ouvir, né? Em ouvir. Assino embaixo tudo que você falou, não só o Edifício Master, que talvez seja realmente a obra-prima dele, dessa leva mais recente, né, dos anos 2000 para cá, mas todos os filmes dele têm um olhar muito interessante que a gente bebe dessa fonte diretamente. Imagino, é verdade, claro, faz muito sentido. Passando então para o próximo da lista, Acossado. O Acossado aqui, deixa eu mostrar o pôster para vocês, tá aqui, ó. Aqui tem o pôster do Acossado, tá vendo? Só que tá em inglês, né? Eu tinha um com título em francês, que é Abu de Soufre, que eu dei de presente para Sabina Greve. Tá até hoje na casa dela. E aqui tá o Vermelho Russo. Sim. E quando eu vi o Acossado, essa coisa também na faculdade de cinema, eu achei muito... aqueles personagens dando meio no velho vague, meio soltos na vida, meio fumando numa cama às 3 da tarde, e de repente o Jean-Paul Belmondo atira no sol. Uma poesia. Eu acho que o Acossado, ele me surpreendeu muito na época pela coisa de fazer um filme que também não tinha tanta essa coisa, assim, o começo, o meio, o fim, que era uma coisa que você vai aprendendo na faculdade de cinema, né? Ele tinha uma subversão da narrativa. Ele tinha personagens muito charmosos, né? Personagens que você se apaixona, tanto da Jean Seberg quanto o do Jean-Paul Belmondo. E o Godard tinha para mim um imaginário assim de Godard, mas eu nunca tinha visto um filme dele. Então, assim, que para mim era sinônimo de filme difícil, né? Quando eu era mais nova. Então, quando eu vi aqueles personagens se apaixonando, fumando, eu nem lembro da historinha, vou dizer, do Acossado, né? Mas eu me lembro da poética mesmo, e da montagem. Tinha uma coisa meio que, às vezes, não necessariamente um plano que vinha depois, era o plano que devia, parecia que eu tinha um pouco de erro na montagem, e eu achei tão charmoso. Eu me lembro que no meu curta de formatura eu tentei usar esse negócio, o forraccord, que era um plano que corta em cima de si mesmo, né? Que hoje em dia é super usado, mas foi a primeira vez que eu vi na época. Nossa, me marcou muito, assim, que filme charmoso. Tem uma fluidez, mas tem essa coisa meio caótica, assim. O Godard era muito bom. Ao contrário do que o Truffaut fazia, né, que era uma coisa mais clássica, né, o Godard, ele repicava tudo, assim, era muito bom. E o Truffaut, na verdade, ele é roteiro dele, né, o Acossado. Tô aqui olhando no cartão. Eles trabalhavam, tudo cria da novela vague, né, esses aí... Ó, a lista continua, você tá com tempo aí, Marta? Tô com tempo, aí você corta depois. Então vamos, o próximo da lista, Mary Poppins. Gente, o Mary Poppins, eu vou dizer para vocês, supercalifragilisticexpialidocious. Eu lembro um dia que a minha mãe, porque isso para mim tem uma coisa meio afetiva, assim, um dia minha mãe falou assim, hoje vai passar um filme e a gente vai ver. E o meu pai era médico, meu pai nunca estava em casa. Então, essa noite meu pai estava em casa. E a gente tinha morado na França, e depois a gente tinha ido morar na casa de uma avó, e depois... Neste momento, foi 1 ano da nossa vida que a gente morou num apartamento que era emprestado na Avenida Higienópolis, inclusive, aqui onde eu moro, perto de onde eu estou hoje. Que era um apartamento muito pequeno, mas que era nosso, porque a gente vinha morando na casa de vós e vós, entendeu? Então eu me lembro que a gente estava nesse apartamento que era nosso, e que minha mãe falou que depois da escola, e depois do banho, depois do jantar, ia passar um filme na TV que a gente ia ver. E eu me lembro de sentar no sofá. A minha mãe, o meu pai, que nunca estava, mas nessa noite ela estava, eu e a minha irmã Inês, a minha irmã Marina, que é mais nova, não tinha nascido. E eu me lembro de ver Mary Poppins, que era colorido, e que era aquela mulher, que eles entravam... tinha um desenho na calçada e eles entravam, eu tenho vontade de chorar quando eu lembro disso, que eles entravam dentro do desenho da calçada
E aquela babá que era rígida, mas que ensinava. Nossa, eu fiquei totalmente louca com esse filme. Totalmente louca. E essa coisa de uma Londres esfumaçada era uma realidade muito diferente da minha, né? E eu era nova, então, assim, eu via muito desenho. Então, esse é um dos primeiros filmes mesmo que eu vi, com atores, e tinha muita criança no filme, né? Então, isso me marcou muito também. O Noviça Rebelde também, eu me lembro de ter um pouco isso. De ter atores crianças no filme. Nossa, eu fiquei apaixonada. E agora vamos mudar totalmente de gênero. O Silêncio dos Inocentes. Cara, esse filme eu veria em looping, porque assim, o Anthony Hopkins e a Jodie Foster em cena, que duelo de gigantes, Sim, sim. né? Dá vontade de rever aqui. Não, gente, você sabe por que eu acho que esse filme marcou tanto? Porque era um vilão, era um assassino, né? Terrível, Canibal. canibal, comia gente, não pode ter um negócio pior que esse. Mas ele tem um lado que você quase não quer admitir, mas você meio que se apaixona por ele também. Né? Fica fascinado, né? Eu acho que você fica fascinado por ele, e ele é muito inteligente, né? Eu tenho um fraco por gente inteligente, e o personagem dele é muito inteligente, né? E a Jodie Foster, do outro lado, que é uma gênia. Então, assim, essa coisa também de... Que ano que é o Silêncio dos Inocentes? 90, 91, 90, por aí. Pois é, eu vi esse filme, eu era muito criança, mas eu me lembro dessa sensação de ver dois grandes atores duelando em cena, assim. E eu me dava muito medo, né? Eu tinha muito medo desse filme. Então, esse filme, cara, é assim, essa coisa do suspense, eu amo filme de suspense. Sim, e dá muito medo aquela a sequência que ela tá procurando ali, fugindo, né, na verdade, Ai, meu Deus, esqueci do personagem, que fica no escuro, assim, aquela luz. Ai, Jesus, dá um medo aquela cena. Fica uma luz noturna. Nossa, dá muito medo. É um filmaço mesmo. É um filmaço. E assim, pra mim tá no limiar do terror, né? Eu não vejo muito terror. Eu fiz um filme de terror ano passado, um filme do Gustavo Vinagre e do Gúrcio Sguidner, e eles me deram assim, uma lista de 50 filmes de terror para ver. Aí eu sentei e falei assim, olha só, qual que é o que eu não vou dormir? Esses aqui eu vou ver, dos 10 eu vou ver 2 ao meio-dia, com o Luiz. Os trashos eu posso ver todos, e os psicológicos eu posso ver. Agora, o Silêncio dos Inocentes, para mim, tá num limiar, assim, de quase virar um filme de terror. Sim. Mas não é, né? Eu consigo ver e dormir depois. Agora, Cinema Paradiso. O Cinema Paradiso é... Não tem nem o que falar, né? É perfeito. É perfeito. Eu me lembro de chorar, de chorar, de soluçar. Assim, de falar, gente, ele e o Carteiro e Poeta, né? Esses dois filmões italianos. E assim, minha mãe morou na Itália, foi casada com um italiano e teve uma filha italiana, que é a minha irmã mais velha. Então, e depois ela ficou viúva e casou com meu pai e me teve. Então, assim, a presença da coisa da Itália na minha vida é muito forte, porque a gente ia para a Itália visitar a família da minha irmã, e minha mãe e minha irmã às vezes falavam italiano em casa. Então, tinha uma coisa da língua italiana. Então, quando eu vi esse filme, nossa, eu nem sei dizer. Quando o cara volta ali, depois daquela... Nossa, eu vou... É tipo Pontes de Madison, assim. Nossa, esse filme... É tipo de chorar sabe assim? Eu fiquei exatamente assim quando vi os Pontes de Madison. O Cinema Paradiso, para mim, tem isso, assim. E eu amo o personagem velho. Sim. Eu amo gente velha, e eu amo essa coisa de personagens mais velhos. Eu acho muito bonita essa relação. De quando tem um personagem mais velho com mais novo. É um negócio que me toca, assim, sabe? E para a gente encerrar a lista, então, dos outros filmes, o Estranhos no Paraíso, do Jim Jarmusch. Eu nunca tinha visto Jim Jarmusch.
E aí eu fui uma vez numa viagem com uma amiga que estava tendo uma mostra de indianos, e eu vi os Estranhos no Paraíso. E eu falei, gente, o que é isso? Eu acho assim, tem diretores que inauguram portais na nossa vida, né? O Godard, o Domingos Oliveira, quando eu vi Todas as Mulheres do Mundo. O de Indianos, a primeira vez que eu vi esses personagens, que tem a ver até com Breath, com o Acostado, né? Esses personagens meio errados, meio perdidos no mundo, meio que fumam e se alimentam mal, e essa coisa bem característica dessa época também. A primeira vez que eu vi assim, esses personagens meio errantes, eu fiquei louca, sabe? E depois eu vi todos os filmes do Jim Jarmusch e vejo até hoje. O Jim Jarmusch está vivo, né? Sim. Foi uma coisa foi um filme que me marcou muito, essa coisa desses. E depois eu descobri que tinha tido que era um curta, e que o curta ficou tão bom que eles fizeram um longa com esses 3 personagens. E eram 3 personagens adoráveis, né? Eu me lembro que eles cantavam. Olha, eu não lembro direito do filme, eu só sei que me marcou assim como estética e como tipo de atuação, uma atuação também um pouco mais blasé, no bom sentido da palavra, mais jogada fora, sabe? Que também é legal em alguns momentos. Eu adoro a coisa da intensidade da Dina Rollins, e é legal também esses personagens meio que parece que estão jogando fora, sabe? Acho que foi isso que me marcou. Muito bom, ó. Para quem está ouvindo aqui, vai ser convidado das próximas temporadas. A Marta é uma exceção. A gente abriu essa exceção porque é um episódio especial de fechamento, por isso que ela pode citar vários filmes, mas não. A gente vai continuar pedindo para vocês escolherem um só, não vai? Senão vai subverter aqui. Foi uma exceção especial para a Marta e para o nosso episódio de encerramento aqui dessa temporada. Uma temporada muito especial. Eu sinto muito, mas você abriu um precedente. Vocês perceberam que a Marta deu um jeitinho de ampliar o nosso podcast para 2 filhos, 2 livros, uma trilha sonora e vários filmes. Agora a gente que lute para fazer o diagnóstico final. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E agora a gente vai para o último diagnóstico da temporada. Bom, Marta, agora para encerrar mesmo, né, o nosso podcast, todo final de episódio a gente faz um diagnóstico do nosso convidado. A gente pesca, né, fragmentos, aspectos da personalidade, né, de tal pessoa. Então a gente te ouviu com muita atenção, foi muito gostoso te ouvir, além de te ler, além de te assistir também, que a gente é muito seu fã. Então o Diego vai começar aqui dando um diagnóstico e é isso aí, é uma missão árdua, né, Diego? E a gente sempre relaciona um pouco também com as obras que você escolheu, né? E eu acho que para abrir esse diagnóstico, eu abro igual o Trainspotting, Lust for Life, a gente pode traduzir um pouco como um tesão pela vida, assim, e isso dá para ver que você tem muito, esse interesse que você falou várias vezes, o seu interesse na arte, na vida, em tudo que está à sua volta, assim, e que transborda, né? Esse interesse que não fica só em você, que você transforma em livro, transforma em peça, transforma em projetos. Então é esse tesão transbordante, assim, eu diria. Perfeito, e eu complemento dizendo que, como boa escorpiana que eu sou, sei que a Marta também é uma escorpiana maravilhosa, e dá para sentir, assim, né, a energia profunda que você tem, sabe, de realmente sentir as coisas, de viver as coisas. Então, o ato de registrar, né, como você fez com o seu livro, espero que você faça outros livros, porque é uma delícia, assim, entrar um pouco na sua cabeça e ver como que você pensa, raciocina e sente as coisas. Então, é muito, muito legal a gente se deparar com pessoas que sentem tanto.
que a gente consegue tirar algo disso, assim, com certeza, né? Alguém que empresta um pouco do seu olhar para a gente ver o mundo também pela sua ótica, e que, como a gente disse lá no começo desse episódio, nos ajudou bastante, assim, nesse momento. Então, a gente só tem a agradecer pelo livro e por essa entrevista maravilhosa aqui que a gente está terminando. Gente, muito obrigada por esse diagnóstico. Eu adorei usar a palavra diagnóstico, para não falar de doença. Poxa, eu desejo vocês uma boa hora. Eu achava estranho, né? As pessoas falavam boa hora. Mas você sabe que hoje em dia eu acho uma expressão tão bonita, desejar uma boa hora para as pessoas. Eu também acho. É bonito, né? Poético. É muito poético, porque está em desuso, né? Aí a gente resgata coisa que talvez no passado não fosse poético, fosse muito usado. Mas boa hora para vocês, que seja do jeito que tiver que ser, e vai ser maravilhoso. E que vocês me mandem uma foto quando puderem. Com certeza. E tenho certeza que vocês vão lembrar de mim e vão lembrar do livro nas madrugadas aí. Com certeza. Contam. E adorei conversar com vocês. Obrigado. Obrigada por encerrar a temporada. Desculpa demorar tanto para conseguir marcar. Calhou de ser perfeito, assim, foi no timing que tinha que ser, como tudo. Como tudo nessa vida é. Exatamente. Perfeito. Na boa hora. E a gente só pode dizer que foi uma boa hora mesmo. Fizemos uma temporada repleta de conversas lindas, recebemos a nossa filha com muita saúde e agora vamos passar os próximos meses dando todo o amor do mundo para ela. Cuidar do nosso filho profissional e da chegada da nossa filha de fato ao mesmo tempo foi um desafio e tanto. Mas hoje a gente tem a alegria de dizer que conseguimos. Obrigado, Bárbara, minha parceira em todas as frentes e que sempre faz as coisas ficarem mais fáceis e mais legais. Obrigada a você por ser a melhor companhia em todas as aventuras, Diego. E obrigada a todo mundo que ouviu essa temporada. O LDF dá uma pausa agora, mas a gente volta com muita novidade em breve. Vocês não perdem por esperar. Agora tchau, tchau, que a Nenê começou a chorar aqui. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito o LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.